Bom dia, oitavo ano. Chegamos então, né, à nossa página 346 do capítulo que estamos estudando sobre o segundo reinado. E aí, uma das características, né, importantíssimas que vai abranger o segundo reinado é a chegada dos imigrantes europeus e também algumas leis abolicionistas, né, que já estavam aí começando a borbulhar na mente de alguns republicanos para que o Brasil deixasse de ter mão de obra escrava, até que de fato chegaremos à Lei Áurea, tá bom? Mas antes vamos abranger só a questão dos imigrantes europeus. Esta imagem aqui é uma imagem da Inglaterra, do estado de Londres, finalzinho ali do século, meados do século XIX, né? É uma gravura, né? E aqui nós podemos ver como se fosse um gueto, uma espécie de um bairro bem estreitinho, com casas muito próximas e crianças na rua, adultos, pessoas transitando, ou seja, uma população, uma grande quantidade de pessoas para um espaço pequeno. E isso era muito comum, né? Por quê? Porque durante o século XIX, alguns países da Europa passaram por intensas transformações econômicas e sociais. Lembra lá do primeiro bimestre, quando eu falei da Revolução Industrial? Então, isso aqui é um reflexo dela, tá bom? E aí, nos países, né, onde a produção agrícola foi profundamente alterada, terras comunais que antes, né, eram livremente utilizadas pelos camponeses, tornaram-se particulares após o processo dos cercamentos dos campos, os famosos enclausuros. Além disso, grandes proprietários rurais introduziram novas técnicas de produção, né, causando a dispensa de muitos trabalhadores. Então, essas pessoas que estão aqui nessa imagem, elas vieram do campo para a cidade em busca de trabalhos, né, de condições melhores de vida, até de um trabalho melhor, né? Aí nós vamos ver o seguinte, que os grandes proprietários rurais introduziram novas técnicas de produção, ou seja, técnicas que utilizavam cada vez menos a mão de obra humana, causando a dispensa de muitos trabalhadores. Então, por esse motivo, houve uma forte migração de camponeses para os centros urbanos em busca de novos empregos e de condições mínimas de subsistência, tentando sobreviver, né? Mas, olhando aqui essa imagenzinha, esse quadrinho que montei para vocês, o que acontecia lá na Europa? O êxodo rural, né? Você tem no centro desemprego causado pela mecanização da agricultura, chegada de algumas máquinas, aumento da população, então muita gente para pouco, né? Tem até bastante serviço, mas nem todos os grandes proprietários vão dispor de capital para isso. Salários miseráveis no campo, então as pessoas trabalhavam muito, ganhavam pouco e o desejo de enriquecer. Então, numa ponta você tem ali o dono da terra, um grande latifundiário, na outra ponta você tem o camponês que tem que manter sua família, né, que faz parte do crescimento da população. Isso tudo vai gerar desemprego e vai levar ao êxodo rural. Por isso que as pessoas vão vir para as cidades, tá bom? E aí, o que a imigração tem a ver com isso? Quando nós olhamos essa imagem aqui, nós vemos que essa imagem se chama Partida dos Imigrantes. Olhos sobre tela de Angelo Tomassi, 1896. Então, uma pintura do século XIX. Ela representa imigrantes italianos aguardando no porto para embarcar para o Brasil. Essa gravura está na página 346 do livrinho de vocês, tá bom? E aí eu vou explicar uma coisa bem bacana para vocês agora, na página 347. Observem bem esse bilhete aqui, né? Isso aqui é um folheto escrito em italiano, produzido pelo governo de São Paulo. Então, o Brasil tinha interesse em produzir
panfletos, folhetos, para atrair cada vez mais imigrantes para o Brasil. Então, o governo de São Paulo incentivava a vinda de imigrantes para o Brasil. Esse é de 1886. Nós vamos falar um pouquinho dele e de outro que eu separei para vocês. Então, esse aqui é o que está no livrinho de vocês, né? E aí está escrito em italiano para que a galera lá da Itália pudesse entender. E aí o nosso governo prometia muitas coisas, muitos benefícios para quem viesse para cá, né? Aqui eu tenho as promessas, né? Panfletos em prol da imigração. Em prol quer dizer a favor. Terras do Brasil para os italianos. É o que está escrito aqui embaixo, no finalzinho do panfleto, está em italiano. Aqui está em português, ó. Terras no Brasil para os italianos. Navios partindo toda semana do porto de Gênova. Venham construir os seus sonhos com a família. Um país de oportunidades, clima tropical e abundância, riquezas minerais. No Brasil, vocês poderão ter o seu castelo. O governo dá terras e ferramentas para todos. Isso era uma grande propaganda enganosa. O governo brasileiro fazendo promessas aí para a galera da Europa, e a galera da Europa sem saber o que fazer, desempregada, precisando trabalhar, embarca, literalmente embarca, porque eles entravam nos navios e vinham para as Américas aqui, principalmente para o nosso Brasil. E aí nós vamos ver como é que funcionou a chegada desses imigrantes aqui, tá? Vou mostrar algumas fotos históricas de acervos históricos, pesquisadores que trabalham só com a imigração italiana, para vocês entenderem um pouquinho. Vamos lá? Então, nós temos esse panfleto aqui e temos esse aqui do livrinho de vocês. Tá bom? O que acontecia no Brasil, né? No século XIX, milhares de imigrantes vieram para a América em busca de melhores condições de vida. Então, após a proibição de tráficos de pessoas da África para o Brasil em 1850, grupos da elite brasileira, principalmente cafeicultores, buscavam uma alternativa para a substituição da mão de obra escravizada. Ou seja, nós vamos ter aí, a partir de 1870, um fluxo migratório para o Brasil. O que quer dizer isso? Mais gente da Europa vindo para cá. Não podia mais traficar escravos, então agora os negros não podiam ser mais traficados. Então agora nós vamos ter a chegada dos europeus que vinham, muitas vezes eles saíam daqui, ó, do porto de Gênova, eles saíam desse porto aqui já com os contratos assinados lá na Itália. O contrato saía do Brasil, ia para a Itália, eles assinavam e vinham para o Brasil. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre a Lei de Terras que está lá na página 347, né? Ao longo do século XIX, eu dei uma resumida para vocês, tá? Novas leis foram implementadas para atender aos interesses políticos e econômicos do Império. Nós ainda temos Dom Pedro II no Império. É o caso da Lei de Terras de 1850. A partir dessa lei, a terra no Brasil deveria ser comprada e não mais concedida pelo governo, como ocorria desde o tempo colonial, lá no Brasil colônia. A lei também dificultava o acesso de grande parte dos trabalhadores livres, pobres, mantendo a posse da terra concentrada numa aristocracia rural, ricos proprietários de terras, resumindo, os cafeicultores, tá? E aí agora nós vamos tentar entender como é que funcionava a chegada, desde a partida lá no Porto de Gênova até quando eles chegavam aqui no Brasil e iam em destino aos cafezais. Nós ainda estamos no modelo escravocrata, tá, gente? Então, a partida dos imigrantes. Eu vou continuar essa parte num outro vídeo para vocês, tá bom? No vídeo 2, para que vocês não fiquem com tanto acúmulo de tempo de vídeo. Então, foca nesse finalzinho aqui, que é daqui que nós vamos partir com os italianos, literalmente, para a terra do Brasil, para a América, tá bom? Vem comigo navegar com os italianos para esta terra de muitas riquezas, onde tudo aqui é gratuito, você poderia construir castelos, até eu iria vir, se fosse comigo.